Bom, hoje a gente vai falar desse, desse personagem bem importante para a história das ciências, principalmente para a história da física e da química. Então, a gente pode associar muito bem aí o nome de Robert Boyle à química. Então, você tem essa disciplina que é o estudo dos gases, né? E é uma matéria que vai aparecer tanto na química, nos livros de química, você tem lá a lei de Boyle, quanto nos livros de física. Então, esse, esse personagem aí, ele está transitando entre essas duas áreas. É o grande estudioso, né, o grande acadêmico Robert Boyle. A gente está falando aqui de uma Europa, uma Inglaterra do século 17, 1600. E então a gente está falando de um período onde tudo era meio obscuro, onde algumas coisas. A gente está falando de uma Europa permeada por misticismo, mitos, a questão da peste bubônica, a questão das doenças. A gente está falando de uma Europa repleta de bruxas, de feiticeiros. Então essa é nosso pano de fundo aí, nosso contexto histórico. A Europa estava saindo ali da Idade Média, né? E estava entrando numa Idade Moderna, mas a gente ainda tinha essas, esse contexto histórico aí. Então é uma Inglaterra, uma Europa permeada de bruxas, de feiticeiras e, e daí por diante. O Robert Boyle é um estudioso, um acadêmico, então ele, ele é irlandês. Aí ele vai para. Ele vem de uma família rica, né? Uma família de classe média alta, então os grandes nomes aí da história da ciência desse, desse período aí e de outros períodos normalmente eram aristocratas, vinham de uma classe média que podia se dedicar aos estudos, né? Robert Boyle não foi diferente, então ele vem de uma família de classe alta, então ele teve uma ótima educação e depois ele entra no, num college, num colégio, numa faculdade em Oxford e vai se dedicar ao estudo da filosofia natural. Então ele é um estudioso, um acadêmico da filosofia natural. E em meio a essa superstição, essas bruxas, esse contexto histórico, surge a figura desse estudioso naturalista, e aí a gente fala de um renascimento da ciência, né? E principalmente aqui a questão da experimentação, que é algo totalmente novo. E isso vai ter implicações profundas para criar um império britânico, por exemplo, a partir desse, a partir desse desenvolvimento do conhecimento aí da ciência na Grã-Bretanha principalmente. E isso daí vai desencadear lá na frente a Revolução Industrial, muito tempo depois. Eu poderia citar aqui o filme do Tim Burton, um filme muito bom, muito bacana e de época, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E a gente tem a figura do médico, ou o delegado lá, que é o Johnny Depp. O filme é muito bacana. E ele é dessa época. Ele é ambientado numa época medieval, meio medieval, né? Então você tem a iluminação, a vela, a gás. Ficou à noite, então você tem que ir para sua casa e nesse ambiente aí londrino, londrino não, né? Mais britânico, né? Então
o Johnny Depp ele vai para uma vila investigar alguns casos e aí ele vai utilizar desse mostra tem algumas partes que mostra ele com ele tem o cavalinho dele lá, tem a maleta dele, então ele tem instrumentos científicos, então ele vai estudar os casos e, e de uma forma muito as coisas acabam nem sempre saindo da forma como ele previu, assim, expectativa e realidade, né? Então, essa parte do humor aí no filme do Tim Burton, além do Cavaleiro Sem Cabeça. O filme é muito bom, cara. O filme é muito bacana. E o Johnny Depp é como se fosse um ele tem essa nesse trabalho dele, né? Você vê lá ele com um caderninho fazendo anotações, que é o que o Robert Boyle também fazia. Então todo o trabalho do Boyle ele passou para um caderno. Então essas coisas foram ele foi fazendo uma obra de arte no caderno dele, né? Foi montando esses estudos nos papers dele, que é o caderno dele, o caderno do Robert Boyle. E, e fazendo experimentação, nem sempre a experimentação sai da forma como a gente está prevendo. E então a gente tem essas coisas aí. É muito complicado. A gente vê aí, quando você procura sobre Robert Boyle, você vê falando Robert Boyle era físico, químico, que mais? Acho que é só isso, né? É um cientista, um físico, um químico. A física não existia ainda. A física vai nascer, é, a física vai nascer muito tempo depois, assim. Eu considero a física nascendo assim lá na Alemanha do final do século XIX, assim, com as universidades, as grandes universidades ali e aparecendo o curso de física e tudo mais. Ou então a gente pode pensar na física nascendo a partir do momento que você tem a publicação da obra em 1687 do Newton, né, os princípios matemáticos de Newton. Mas a química também não, ela vai começar a surgir a partir de Lavoisier, a partir do surgimento de instituições, a figura do cientista também e tal, esse coisa das ciências físicas, o cientista também vai surgir com o surgimento da Escola Politécnica de Paris e outras coisas mais. Então é meio eu acho meio equivocado assim, a gente colocar Robert Boyle como um físico, como um químico, como um cientista. Então esses termos, assim, essa tradução para o português aí, eu acho meio complicado. Eu colocaria ele mais como um estudioso, um acadêmico da Universidade de Oxford e uma pessoa que estudou ali a filosofia natural e que é o que tinha na época. Na época existia a filosofia natural. Então, o Robert Boyle ele tem essa figura do estudioso que vai fazer essa um estudo da natureza a partir da experimentação e à luz da razão. Então, para as ciências nascer, para a física nascer, para a química nascer, a gente não tem um personagem que seja o pai da ciência ou a mãe da ciência, mas a gente tem um contexto social, histórico e político. Desse contexto na Europa, principalmente os trabalhadores, os artesãos, a burguesia emergente, então as descobertas ali e tal. Então tudo isso vai produzir esse evento que a gente vai chamar de o nascimento da ciência moderna. Então a gente tem a imagem do Robert Boyle aqui, né, como todos os outros grandes estudiosos da época aí, ele sempre com esse cabelo de roqueiro, né? Então esse daqui é o Robert Boyle com essa vestimenta, todos esses estudiosos aí sempre do rock, né? Sempre roqueiro aí com
essa pinta de roqueiro aí. Esse é o nosso Robert Boyle. Veio de família de classe média alta, nasceu na Irlanda, veio para Londres, né, a metrópole, a grande capital. E então ele sai de um país, de uma cidade rural e vem para a capital, para onde estava e onde tinha ali próximo Cambridge, tinha Oxford, grandes. Ele vai estudar em Oxford, então ele estuda em Oxford, depois começa a trabalhar em Oxford. Quem vai ser assistente dele tempos depois vai ser o Robert Hooke. O Robert Hooke vira assistente dele. Então esses são os primeiros estudiosos acadêmicos que vão, digamos assim, ser os pioneiros aí na física, no nascimento da física, no nascimento da mecânica, no nascimento da termodinâmica. Eu coloco o nascimento da termodinâmica com Robert Boyle, porque ele vai retomar a ideia de átomo, então ele retoma essa ideia de átomo, que depois vai ser retomada tempos depois, vai continuar tempos depois com o Dalton, depois você tem a tabela periódica e tudo mais. Mas tudo começa com Boyle. Boyle ele, ele utiliza um modelo corpuscular atômico, então ele retoma essa ideia de atômico. Ele é o cara que vai estudar os gases, né? Então ele tem esse trabalho dele que é a teoria dos gases. Os instrumentos da época, como a gente falou assim, nessa época aí a gente tinha o barômetro de Torricelli, que estava sendo muito estudado nessa época aí na Europa, na Itália. Então o pessoal na Inglaterra, Robert Boyle, e nessas universidades vão começar a estudar então esses instrumentos que eram feitos por artesãos, o mestre soprador de vidro. Então você tem Robert Boyle estudando o barômetro. E se você inverter o barômetro, você, você consegue criar um termoscópio, que é o primórdio do termômetro. Então você tinha os termômetros, o barômetro, o termoscópio, que depois vai virar termômetro muito tempo depois. Você tem telescópio de Galileu. Você tem as lentes. A gente tem a balança também, que estava começando aí, tendo uma importância muito grande para ciências físicas, para química, para fazer experimentação, e você tinha uma alquimia muito forte. E dentro desse meio alquímico muito forte, onde Boiler ele vai começar a pegar muita coisa da alquimia ali e vai começar a trazer isso para a ciência e fazendo essa cisão. Então ele é o químico cético. Ele vai publicar uma obra tempos depois estudando a teoria dos gases, estudando outras, outros conteúdos aí, e ele vai criar um livro que vai ser o Químico Cético. Até então a gente tinha alquimia e esses elementos que ele está estudando eram elementos da alquimia, e ele vai fazer uma cisão e vai partir só da experimentação e da análise à luz da razão. Então ele vai chamar atenção para esse livro dele, que é o Químico Cético. Então a gente tem dois pontos importantes aí quando a gente fala de Robert Boyle. Primeiro, a retomada do modelo atômico para explicar os gases. E segundo, a gente tem essa cisão da alquimia. Então ele vai cortar essa alquimia e vai trazer isso pro que ele vai chamar de uma química cética, mas menos misteriosa. E, então esse é o nosso começo para a gente falar de Robert Boyle. Pessoal, falar então um pouquinho da alquimia, antes da gente prosseguir aqui, antes da gente fazer
essa cisão da alquimia, vamos falar o que que é a alquimia. A alquimia, eu vou colocar assim como um movimento que vai surgir, que vai ter, vai, vai persistir ali durante a Idade Média, então é um movimento ali da Idade Média. E para os alquímicos, eles tinham dois interesses, né? A gente tem, um era encontrar a pedra filosofal, que eles chamavam de pedra filosofal, que era uma substância, um material que tinha substância, que tinha a propriedade de transformar qualquer metal em ouro. Então transformava mercúrio em ouro, cobre em ouro, chumbo em ouro. E então essa era a ideia da pedra filosofal. Então era algo que se acreditava. Então a gente tem essa crença num material aí especial que vai tudo que ele toca ele transforma em ouro. Então essa é a pedra filosofal. E a gente tem também o elixir da vida. Então você tomando, bebendo desse elixir da vida, essa substância, você consegue se manter vivo eternamente. É o elixir da vida eterna. Ou o elixir da juventude, também a gente, elixir da vida. A gente pode pensar também como uma substância que, dependendo das proporções como você utiliza ela, você pode rejuvenescer, né? Tipo, essa fonte da juventude, onde você entra ou bebe dessa água e você vai ficando cada vez mais jovem, vai retornando ali. Então você não pode beber muito dessa água, senão você vai voltar a virar um bebê. Você não pode. E se você tomar pouco dessa água, entrar nessa fonte, você se mantém da idade que você está. E, então a ideia é você se manter jovem, né? E viver eternamente, com a saúde e com o conhecimento que você adquiriu. Então, o seu corpo ele retorna, mas a sua mente, seus conhecimentos ali, eles se mantêm. E você mantém isso e vai progredindo eternamente, como um Jacob aí do Crepúsculo, né? Vai viver eternamente. Então essas eram as duas buscas dos alquimistas, né? Então estão muito presentes durante a Idade Média. Então nessa Europa medieval, entre bruxas e feiticeiros você tem os alquimistas, que eram os grandes sábios estudiosos. Então o Robert Boyle, assim como o personagem do Tim Burton no filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e outros estudiosos aí, eles são estudiosos, acadêmicos, e eles buscam estudar e entender a natureza através de uma forma nova de aí que seria esse através dessa filosofia natural, utilizando a matemática e a experimentação. Então, utilizando o empirismo, por isso que é um nome, é uma filosofia natural. Então, a gente tem esses personagens aí, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo experimentação e tal, e eles vêm de um meio alquímico, então eles são meio que alquimistas, assim. Robert Boyle, ele, ele escreve o Químicos Céticos exatamente no sentido de pegar esse conhecimento que estava sendo estudado de forma misteriosa para trazer para uma base mais matemática, mais empírica e mais racionalista, digamos assim, mais filosófica, mais acadêmica. Dito isso, a gente tem que lembrar, a gente tem que falar também de uma coisa muito importante que Robert Boyle vai fazer e que é de isso de novo ter uma relação com a alquimia, que ele vai criar, ele vai ele vai ser um dos idealizadores o fundador principal da Royal Society, que é a Sociedade Real Científica de Londres. Então,
E qual a importância disso? A importância disso é para a divulgação da ciência, divulgação daquilo que está sendo estudado. Então isso é totalmente contrário do que os alquimistas faziam, que era baseado no obscuro, nas seitas. Então você tinha os maçons, os Illuminati, que eram seitas fechadas. Então o Robert Boyle vai tentar fazer o contrário, criar uma sociedade científica aberta e com um jornal que faça divulgações. Então tudo que acontecia ali no meio científico era conhecido em Londres, era conhecido nos cafés do norte da Itália, em Paris, e Holanda e Dinamarca, por conta dessa imprensa que divulgava ali e tal. Então você descobria sobre estudo com lentes, telescópios e coisa e tal. Então esse era o meio de divulgação da ciência e o Robert Boyle trabalha nisso, nessa divulgação da ciência, criando a grande instituição Royal Society. Então Robert Boyle, junto com seu assistente, né? Então ele tá ali meio que orientando nessa época o jovem Hulk, que já não era tão jovem assim. Eles, tempos depois, eu acredito, quando eles já são colegas trabalhando juntos em Oxford, eles vão para Londres e criam isso e trazem isso para a família real e compartilham isso com a realeza, com a monarquia ali, e ganha esse nome de Sociedade Científica Real. Então ele funda a Royal Society. E ele vai trabalhar nessa divulgação da ciência, que é algo totalmente contrário à alquimia. E que é o conhecimento fechado. Para os alquímicos, o interessante era tentar achar uma forma de driblar a natureza, as leis da natureza. Enquanto que para o filósofo natural, o importante era conhecer a, as leis da natureza, a forma como a natureza agia para tentar se utilizar dela. Então essa é a grande diferença aí entre filósofos naturais e alquimistas. E tornar esse conhecimento mais divulgável, mais transparente, mais divulgável possível. Então, o surgimento de periódicos, de jornais, de revistas, de divulgação de uma sociedade que troque informações. Isso é interessante para Robert Boyle e falando de uma época ainda, uma Europa ainda medieval. Isso é interessante pelo seguinte, que a própria Lady Boyle, a Lady Boyle, que é o que a gente, que é o grande, a grande contribuição de Boiler aí, né, que a gente pode estar, a grande contribuição não, mas é o que a gente, que é o nosso foco principal aqui, falar dessa ferramenta matemática que é a Lady Boyle, essa equação matemática. Isso é interessante porque a própria Lady Boyle, ela, Boyle vai formular essa lei, vai descobrir assim essa lei, vai estudá-la dentro de um meio de um meio acadêmico, científico, fazendo todo aquele como manda os protocolos do figurino, então ele ganha aí, ele fica conhecido na história da ciência como o cara que descobre essa relação dos gases aí, essa primeira relação, por conta de ter feito dentro desse protocolo acadêmico. E essa lei de Boyle, 15 anos depois, vai ser descoberta também lá na França, por um professor lá estudando numa faculdade francesa. Esse professor também, estudando a partir do estudo da filosofia natural, estudando os gases, ele chega também a essa relação entre pressão e volume para um gás. Então a lei de Boyle às vezes é chamada lei de Boyle-Mariot, que é o professor Mariot, ele francês também descobre independentemente. E aí está o problema da divulgação da ciência, né? Então na época um descobriu
na Inglaterra, aí o outro na França descobre. Então tinha muito disso. Daí a ideia de criar uma sociedade científica e meio que uma forma de você ir patenteando essas coisas para cada um saber onde está sendo estudado ali, para não ficar redescobrindo, cada um redescobrindo a mesma coisa. Bom, vamos agora então finalmente falar da lei de Boyle. O que é a lei de Boyle na teoria cinética molecular, na teoria cinética dos gases, teoria cinético-molecular aí. E então a gente tem essa imagem aqui, tá indo, tá, né? Então a gente tem essa imagem aqui muito bonita, muito legal, muito didática. Provavelmente veio de um livro de química, cara. E, e a gente tem uma imagem aqui muito, muito, muito bonita. Lembra aqueles livros do Ricardo Feltri, de química da moderna, o Brown, de Química Ciência Central, livro belíssimo assim que a gente conheceu na graduação. E química é sensacional, né? Depois essas duas disciplinas ficam conhecidas também como ciências físicas, que é a física e a química. E aí depois você retira todo esse campo da química e transforma numa ciência independente. Essa imagem é muito, muito bacana, uma imagem belíssima. Então, o que que o boiler, como o boiler chegou nessa lei de Boyle, nessa relação entre pressão e volume para um gás, e tem que ser um gás ideal. O que é um gás ideal? Um gás com baixa massa molecular. E aí o modelo atômico ou corpuscular que o Boiler assume para o que seja um gás. O que é um gás? Ele é constituído de partículas. E partículas são o quê? São esferas maciças ali. E em torno dela você tem o vácuo. Então esses são os dois conceitos científicos muito importantes aí, que é o átomo e o vácuo. Ah, então ele pode ter chegado nessa relação de duas formas. Uma forma, ele fala lá no colégio em Oxford, lá, ele fala com um mestre soprador de vidro, um mestre vidraceiro, um artesão, e ele vai ter que construir um tubo de vidro. Então você tem a vidraria aí da época, né? Dos alquimistas, o material dos alquimistas, a vidraria dos alquimistas, e você constrói um tubo de vidro na forma de um cabo de guarda-chuva e você derrama mercúrio nesse tubo. Ele vai preencher com mercúrio ali e vai ficar uma parte com ar ali dentro, com ar. Então ficou aquele volume. Então ele não precisa nem ficar certo aqui, como está nessa figura aqui. Não precisa, pode ficar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, tanto faz. Então ele faz uma marcação. Esse é o volume inicial de ar. Então você tem a pressão atmosférica ali, mais a pressão, no caso ali está só a pressão atmosférica, o fluido tá na mesma altura, né, os mesmos pontos de pressão ali. Ele marca esse volume. O que ele faz aqui? Aí ele fala assim, eu tenho esse volume de ar. Ele coloca mais mercúrio. Aí ele dá aquele volume, ele marca onde seria o meio. Onde seria o meio. E aí ele coloca mercúrio até chegar no meio. Quando chegar no meio, ele mede a altura da coluna de mercúrio. No caso aqui, a gente tinha um volume de 60 mililitros para uma pressão de uma atmosfera. Quando ele já atinge ali a metade do volume, né, 30 mililitros, 30 ml, então você tem que pressão. A pressão, você reduziu o volume pela metade, então a pressão dobrou.
a pressão atmosférica mais 76 centímetros de mercúrio. Então, ele tem duas atmosferas aí. Então, essa é a lei de Boyle. É, então, daí Boyle chega nessa relação, a lei de Boyle. Então, à medida que o volume diminui, a pressão aumenta para esse gás. Essa é a lei de Boyle. Muita gente fala assim, a gente encontra por aí aplicações da lei de Boyle. Tem um extintor, tem um cilindro de oxigênio, de repente você pode pensar na câmara de ar do pneu de bicicleta ou do carro, que um é menor que o outro, então a pressão, o que aumenta a pressão fica menor, o que diminui a pressão é maior. E, mas, assim, sinceramente, a lei de Boyle ela é extremamente importante para a época e para se chegar na equação de Clapeyron e para se chegar a um estudo mais aprofundado feito lá no norte da Itália por Amedeo Avogadro. Que aí sim, as aplicações do que Amedeo Avogadro estabelece, aí sim, vai estar lá no frasco de perfume, no cilindro de oxigênio, onde você pega não um volume de um gás, mas você pega uma massa de um gás e coloca lá dentro, vai colocando massa e a pressão vai aumentando. Então, aplicações da lei de Boyle eu também não considero. Não considero nenhuma aplicação. A única aplicação onde onde aparece a lei de Boyle assim que eu considero mais próximo do que seria uma consequência direta da lei de Boyle, é você ter um balão na água, no ar ou subindo na alta atmosfera e chegar lá em cima ele explode, por exemplo, porque conforme ele vai passando por esses meios, ele vai tendo cada vez menos pressão externa, então ele vai aumentando o volume interno. Então o volume interno aumenta e a pressão cai. E se iguala com a pressão exterior. Então isso é uma implicação da lei de Boyle. Você tem um balão fazendo um balão na água ou um submarino que conforme ele se aprofunda, ele submerge, a pressão aumenta, então ele começa a esmagá-lo. Isso é a lei de Boyle. Uh, outra coisa interessante também que aparece, um exercício que apareceu num livro uma vez, que realmente é a lei de Boyle também, é o surgimento de uma bolha de ar no fundo de um lago. Então imagina que aparece uma bolha de ar no fundo do lago. Essa bolha de ar ela se desprende lá e ela tem um volume pequeno. Conforme essa bolha vai subindo, o que que acontece? Quando você vê num filme você está assistindo um filme lá, o mergulhador com scuba, com um negócio lá, com scuba não, com o snorkel, não sei. Ele solta uma bolha de ar ali pela boca, pelo nariz, faz alguma bolha de ar a alta profundidade, essa bolha começa a subir, ela vai inchando, porque conforme a bolha vai subindo, a pressão vai diminuindo e a pressão vai aumentando, a pressão externa vai estar diminuindo e o volume da bolha vai aumentando. Então essa é a lei de Boyle também. Então a grande o grande feito de Robert Boyle aqui no estudo dos gases nessa relação foi a forma como ele fez, de forma muito clara. Então, ele nos cadernos dele, nos livros, no manuscrito dele da época, lá em Oxford, ele vai trabalhando, vai fazendo uma obra de arte no caderninho dele, escrevendo lá, desenhando, descrevendo o experimento de uma forma racional e de uma forma não misteriosa e tal, e fazendo desde um protocolo acadêmico e então ele recebe o mérito. Outro instrumento também que Robert Boyle e Hooke também trabalham aí é a bomba de vácuo. Nessa época
tem um estudo também com o vácuo. Então você tem um estudo, a bomba de vácuo está sendo muito estudada. Então Robert Boyle também trabalha na bomba de vácuo. E a gente vai ver como a bomba de vácuo ou como o cilindro com pistão pode ser utilizado também para estudar a lei de Boyle. Então a primeira forma como Boyle chega nessa lei poderia ser assim, com esse cabo de guarda-chuva de vidro. E aí ele faz a marcação do volume, despeja mercúrio, relaciona a coluna de mercúrio, a altura da coluna de mercúrio com o volume e chega nessa relação, que é a lei de Boyle. Então olha só, para aquele guarda-chuva de vidro, então ele marca, né? Ele pode colocar uma pressão ou uma altura, né? Para uma pega o volume maior aqui embaixo, ó. Para aquele volume, ele tem esse ponto da curva aqui. Então a gente pode pensar assim, né? A gente pode pensar assim. Então, para aquele volume você tem essa pressão mais baixa. Aí quando você chega na metade do volume, você vai estar nessa pressão mais alta. Se você pegar um quarto do volume e aumentar ou diminuir, você acha esses outros um quarto aqui. E aí você tem essa distribuição de pontos que vai formar essa curva, que é uma hipérbole de grau 1. Então são grandezas inversamente proporcionais. Pressão aumenta, volume diminui. Isso, isso é igual a uma constante para esse gás que está sendo estudado aí. Então essa é a lei de Boyle. P vezes V é igual a uma constante. Então você tem vários valorzinhos de volume e vários valorzinhos de pressão correspondente quando ele se equilibra. Isso daqui é muito interessante, essa matemática, que a gente pode pensar aqui. Ó. Se o volume eu elevo ao quadrado, a pressão vai tirar a raiz. Então, se eu dobro o volume, então divide a pressão. Então, essa é a matemática. São operações matemáticas inversas, né? Se você faz 1 ao cubo, você tem que tirar a raiz cúbica do outro lado, para esse número se manter constante, o produto entre eles. Outra coisa interessante da lei de Boyle que é que essa relação pressão-volume ela é igual a essa constante. E essa constante K, que não é chamada constante de Boyle, mas uma constante qualquer, dentro dela vai estar o quê? A temperatura do gás, vai estar o número de moléculas do gás, como Boyle viu, ele imaginou ali como partículas se movimentando. Então isso gera a pressão e você tem um vácuo por onde elas se movimentam, onde elas não perdem energia e elas trocam energia entre si. Então você tem o número de partículas e você tem a, a temperatura do gás. E aí vai aparecer também a constante de Boltzmann ou a constante R dos gases universais. E aí você tem lá na frente a equação de depois disso passar por Amedeo-Avogadro, você tem lá na frente o francês Clapeyron vai estabelecer a equação de relação dos gases ideais. Então, Boyle ele trabalhou com duas variáveis de estados, pressão e volume. E essa curva no gráfico é chamada de isoterma, porque a temperatura ali está constante. E é tão interessante esse experimento, porque a gente vai falar dele agora. Outra forma como Boyle também estudou essa relação, fez o experimento lá em Oxford, construiu então um cilindro, um pistão, que hoje você tem à disposição, se você for na farmácia encontrar uma seringa de plástico transparente, você vai ter ali o volume e vai poder aplicar uma força e ter uma pressão e ver isso daí. A forma como ele estuda isso daí é colocando, você tem um cilindro,
pistão, um disco, um êmbolo que sobe e desce. Então, nesse êmbolo você coloca um maçor. Então, tem a importância da balança aí. Esse cilindro pode estar relacionado com a bomba de vácuo, né? Que ele estava sendo estudado na época também. Você coloca um maçor e vê o volume. Se você colocar dois maçores, você dobrou o, a força ali. Então, a pressão vai ter que dobrar também. Então, dobrou a pressão, então o volume vai pela metade. Então, fazendo esse tipo de coisa. Aqui eu fico meio. Eu tenho algumas dúvidas quanto a isso, mas eu acredito que seja isso mesmo. Então, você pode relacionar diretamente o peso com o volume ali. E então, essa é a outra forma que Boiler chegou nessa relação. Então, ele mandou construir esse cilindro com esse êmbolo móvel que vai descendo sem deixar a massa de ar sair. E aí vem a questão da isoterma, porque se você coloca o maçor lá, você começa a pressionar esse gás, vai aumentar a temperatura. Então ele vai abaixar menos, ou vai abaixar e depois vai subir, porque aumentou a temperatura do gás. Mas à medida que ele perde aquele calor, ele volta à temperatura ambiente que estava, e aí ele desce mais. Então ele atinge aquela, o que é esperado pela lei que a gente hoje já conhece. Então, se isso não acontecer, é porque por conta de uma perda de gás ou o gás não ser ideal, ter muito gás lá dentro, ter uma alta densidade, ou ter uma variação de temperatura também. Se, por exemplo, você faz esse experimento a 20 graus e de repente do nada a temperatura cair para 10 graus, então você tem. Isso vai influenciar no experimento. Então, hoje em dia, nas universidades, até nos colégios, aí, em alguns casos, como a gente está vendo aqui, a lei de Boiler ela é estudada e nesse aparato você tem essa seringa com um suporte em cima onde você coloca um maçor. Colocando o maçor você mede o volume, mede a massa e faz essa relação. Faz aquela curva hiperbólica belíssima lá. Bom, essa foi a nossa aula especial sobre Robert Boiler e a sua lei de Boiler, essa relação pressão-volume para um gás ideal.